Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa primeira live da Sojima. Espero que seja a primeira de muitas, né? Vou começar a me acostumar com esse ambiente aqui, que é um ambiente fora do ao vivo, né? É minha primeira vez. E hoje a gente traz para a nossa conversa a doutora psicóloga Fernanda Reis, né? Doutora pós-graduada em psiconeuroimunologia, formada desde 1987, portanto com 35 anos de experiência na área, psicoterapeuta de casais e famílias, muito experiente em gestões públicas e consultório privado, né, há muitos anos também, trabalhando em saúde mental, em curso de graduação em psicologia, com vários capítulos publicados, e que também trabalhou durante anos no CRES, com atuação em saúde pública e vínculos com crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, através de abordagens individuais, grupais e visitas. Então, uma profissional que é extremamente gabaritada para versar sobre o nosso assunto, né, que está super no momento, que é a questão da humanização na assistência à saúde no momento da pandemia Covid-19, né? Um momento em que todo mundo ficou muito impactado, com temores, com insegurança, medo de trazer essa patologia para sua casa, infectar seus familiares, sabendo que é um vírus potencialmente letal, que surgiu há pouco tempo, que a gente tem pouco conhecimento ainda, apesar de a pandemia parecer estar em processo de arrefecimento, e a gente tendo que entrar na luta todo dia. É evidente que isso repercutiu na vida de todos nós, profissionais de saúde, assim como a população em geral. Então, eu queria apresentar a nossa convidada, a doutora Fernanda Reis, e gostaria de dar as boas-vindas para você. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Júlio, por estar aqui, né, estar junto a vocês da Sojima. É uma honra para mim, né, poder falar um pouco dessa experiência, né, que eu acho que evidenciou tanta coisa para a gente, enquanto profissional de saúde, física, mental, né. Eu acho que os profissionais de saúde, nesse momento, né, puderam experimentar várias situações que vêm desde a vida acadêmica nossa, né, enquanto profissionais, porque quando a gente vai trabalhar com a saúde do outro, né, supostamente é exigido que a gente não tenha os problemas que todo ser humano está sujeito a ter, né? Então, eu acho que, para mim, em especial, chamou muito a atenção disso, né? Os profissionais de saúde que já vinham experimentando, né, questões emocionais por causa de condições de trabalho, por causa de sobrecarga, né, no momento da pandemia isso triplicou. E as questões emocionais, a gente sabe que quanto mais a gente abafa elas, pior é, né? No consultório, assim, eu lido com isso há 35 anos, né? Porque a minha experiência inicial e a formação do psicólogo tende muito, principalmente há 35 anos atrás, para a área clínica, né? Mas, para mim, assim, desde o início, faltava alguma coisa a mais, né? Do que só a clínica. E eu fui buscar muito a questão da psicossomática, da psiconeuroimunologia, para entender muito daquele meu paciente que estava ali no meu espaço, né, assegurado, né, mas era um paciente de cada vez, né, e aí eu vi que a coisa podia e devia ser muito maior, né, queria trabalhar mesmo dentro da área hospitalar, atuando socialmente, né?
E em que momento exatamente você percebeu enfim, que o caminho era esse caminho de estudar mais a questão da humanização na assistência, né, da equipe multidisciplinar, que é um assunto de extrema relevância e que há muito pouco tempo se valoriza, né, na assistência, na gestão hospitalar, né? Eu acho que quando a gente passa por algumas experiências pessoais, né, nada como uma experiência para mostrar para a gente, de fato, como é que as coisas acontecem. Então, assim, eu passei por uma internação e me chamava muita atenção o distanciamento do médico, a proximidade do enfermeiro, por exemplo, né, da equipe de enfermagem, né? Então, o saber do médico e o saber da enfermagem, né? Então, por muitas vezes, né, isso me chamou a atenção quando eu fiz um procedimento. E depois daí, esse meu olhar ficou aguçado, né, para essa dinâmica. E trabalhando no ambulatório, em um hospital, eu pensei em apresentar à diretoria desse hospital um treinamento em humanização na saúde, para tentar, né, trazer aquilo que eu identificava, né, que era a empatia desse profissional, né, como uma prática, como uma coisa do dia a dia, né? E aí eu fui evidenciando as questões emocionais dos profissionais de saúde como um todo, né? Porque, assim, os profissionais de saúde, eles têm muito medo, né, de demonstrar qualquer fragilidade, porque isso passa muito como, eu não sou bom, porque o cara bom, o profissional bom de saúde é aquele cara que é duro, né, que está preparado para enfrentar uma situação, né, porque é essa a lida do profissional de saúde, né, é vida, morte, é dor, é sofrimento, é alegria também, é conquista dessa realização. Então, é uma variedade, é uma enxurrada, né, de emoções ao mesmo tempo, e esse profissional, dentro da academia, da formação dele, ele é preparado para ir se afastando de se envolver com isso, né, para que ele, dentro desse suposto distanciamento, ele possa ser o cara, ser bom, né, E isso vai criando no profissional uma série de questões emocionais, né, que ele dificilmente busca a ajuda para isso, né? Então, a psiconeuroimunologia, né, dentro da especialização que eu fiz, a gente vê claramente, né, o quanto os níveis de estresse que o indivíduo é colocado, né, como é que aquilo ali pode tirar o foco da pessoa, né, pode atrapalhar várias vezes o profissional, né, na atuação dele. Então, trabalhar com isso é uma coisa que tem que sair da clínica, né, tem que ir para o âmbito tanto privado quanto público, né, e dentro da área privada eu consegui apresentar e exercer o trabalho aí de uma forma eficaz, né? Perfeito. Durante a pandemia, né, que é o ponto-chave da nossa conversa, né, você destacaria algum tipo de repercussão que chamou mais a sua atenção, assim, porque, conforme você disse, né, a gente está sempre trabalhando no fio da navalha ali, em condições nem sempre adequadas, principalmente no sistema público, mas o Covid colocou tudo no mesmo nível, né? A gente enfim, estava exposto ao risco em qualquer instituição, independente de ser uma instituição com mais ou menos carência, né? Como esses profissionais adoeceram, assim, eu lembro claramente, assim, que nos nossos primeiros plantões, depois que o Covid começou, aquela história do pessoal batendo palma na varanda, profissional de saúde que vai lá para o hospital para salvar a vida, coisa e tal. E a gente tinha muito medo, né? A gente tinha muito medo de ficar doente e de contaminar nossos queridos, e ao mesmo tempo a gente via amigos, queridos e parceiros do dia a dia de trabalho adoecendo e alguns, infelizmente, morrendo.
E até a nossa própria forma de agir de forma humanizada no dia a dia, quando a gente ia atender um paciente, de repente, com o diagnóstico do Covid, a gente talvez tivesse esse distanciamento de uma forma até mais automática, por medo, né? Você querer, tipo, vou atender rápido, vou ali só perguntar como ele está, escutar o pulmão dele rapidinho e vou sair correndo do leito com medo de adoecer, e você já começava a ver lá teu pai, tua mãe, teu avô contaminado pelo vírus, né? Como se fôssemos vetores, na realidade. Passa para a gente como você viu isso no âmbito da enfermagem, né, que acaba tendo realmente um contato mais íntimo com o paciente, principalmente o paciente de medicina intensiva, que eles ficam ali durante muito e muito tempo, fazendo a pronação, enfim, os cuidados de higiene. Passa isso para a gente, conta para a gente o que você viveu. Eu trabalhei no CREAS, né, e o CREAS lida muito com vários braços, né? Lida com CRAS, lida com NASF, lida com as unidades de saúde, né? Então, eu pude ver de perto também, né? Essa questão que já vinha antes da Covid, né? Porque quando eu atuei no CREAS como psicóloga, como técnica, né? Assistindo as famílias, já vem há anos, né, essa degradação da assistência, né, da saúde. Então, os profissionais trabalhando mesmo de forma muito, muito precária, né? E quando a Covid explodiu, eu já não estava mais no CREAS, né? Eu tinha sido convidada para trabalhar com treinamento, né? Porque essa questão da humanização sempre me chama muito, e os profissionais de saúde do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro começaram a demandar, e eu implantei, junto à diretoria, apresentei e implantei o projeto junto para assistência psicológica aos farmacêuticos do Estado. E, nesse momento, né, tudo isso que você trouxe era vivenciado por esses profissionais. Então, era vivenciado por todos os profissionais que estavam na ponta. O farmacêutico que estava ali atendendo, socorrendo, era questionado, né? Então, tudo muito novo para todo mundo. E aí os sentimentos de medo, defesa, afastamento, absenteísmo, né, no trabalho, tudo isso ficou muito, muito evidente, né? E, mais uma vez, né, ficou claro que o profissional de saúde ele é capacitado para o atendimento, né, do coletivo ou o atendimento individual. Ele não é preparado e capacitado para o autocuidado, para trabalhar as questões emocionais às quais ele é exposto diariamente. Na pandemia, isso gritou. Mas, se a gente estivesse aqui falando e não tivesse acontecido pandemia, eu estaria apontando para esse lugar também. Então, já vinha, né, essa desatenção, né? Como é que você vai dar atenção ao outro se você não dá atenção a você mesmo? Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, né? E os profissionais de saúde são exigidos para serem dessa forma, para serem de ferro, quando são feitos de carne e osso, né? Então, eu acho que o ponto de atenção importantíssimo aí é que dentro da formação, da capacitação desse profissional de saúde, seja ele de que área for, que ele aprenda também não só a cuidar do outro, mas que ele promova e busque o autocuidado, entendendo que isso não é uma questão de ser frágil, né? Eu já tive pessoas em consultório, né, que estavam quase desistindo da profissão, né, achando que, eu não dou para isso. Não dá para isso porque na hora que meu paciente chorou, eu quis chorar também.
E aí chorou por quê? Chorou porque o filho estava morrendo. E aí você quis abraçar, mas você não abraçou, porque se você abraçasse, seria indicativo de fragilidade. Ou na Covid você poderia se contaminar, né? Mas que outras formas, né? De que outras formas você poderia passar esse afeto, né? E aí, quando eu falo de profissionais de saúde, eu falo também do psicólogo, né? Porque nós também, há 35 anos atrás, e isso vem modificando dentro da psicologia, o psicólogo bom era o psicólogo que tinha uma suposta neutralidade também, né? Você tinha que ter um afastamento emocional, você não podia se envolver, né? E para poder atender e atender bem, né? Hoje a gente sabe que, assim, não existe nada mais importante para o sujeito que está afetado de alguma emoção do que ele se sentir creditado. E quando que você dá crédito, né? Se eu me emociono e eu vejo que você se emocionou com a minha emoção, né? Você certifica aquilo que eu estou sentindo. Então, essa certificação, né, de que essa validação, né, eu acho que é a melhor palavra, de que aquilo que eu estou sentindo é pertinente, cabe, faz com que as pessoas adoeçam menos, né? Sim. Então, assim, eu não estou maluco, eu não estou fora da casinha, eu estou realmente com muito medo e isso é lícito. Eu posso contaminar, sim, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos. Eu estou morrendo de medo. E aí eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho compromisso, eu tenho emprego, eu tenho, né, que pagar as contas. E aí como é que eu lido com esse medo, com esse confronto, né, com essa situação? E aí, assim, vários atendimentos psicológicos voluntários surgiram na época da pandemia, né? E eu atendi vários profissionais de saúde, né? E é desse lugar que eu falo. Atendi enfermeiras, atendi psicólogas, atendi de vários hospitais, médicos. E a gente criou virtualmente, porque eu não sei o que seria, né? E de fato seria bem pior se a gente não tivesse esse recurso virtual, se a pandemia tivesse surgido antes dessa questão da internet, né? Das possibilidades que a internet traz da gente fazer o que eu fiz, né, com alguns grupos de profissionais de saúde, que foram as rodas de conversa, de descompressão, né? A descompressão é uma possibilidade da saúde mental, é uma ferramenta, né? E que você pode fazer uma roda de conversa sem ser presencial hoje, graças à tecnologia que a gente tem. Então, dentro desses projetos, né, a gente conseguiu fazer rodas de descompressão, né, que são rodas de conversa. A gente conseguiu fazer lives, nas quais eu pude passar alguma orientação também para o manejo de ansiedade, e que eu acho que precisa ser uma rotina do profissional de saúde, né? Não, sem dúvida. A gente lida realmente muito mal com isso. A gente, acho que desde a nossa formação acadêmica e até a pós-graduação, a residência médica, a gente realmente acaba achando, não vou dizer achar bonito, né, mas acha que é normal negligenciar a própria saúde física e mental pela saúde física e mental do outro, né? Então é sobre isso, né? Na realidade é sobre isso. É sobre a gente conseguir também humanizar, a gente se humanizar, né? A gente se cuidar do ponto de vista psíquico, tentando fazer esses exercícios aí que eu tô doido para saber como é que faz, porque a ansiedade é o meu sobrenome, e fazer com que isso melhore nossa assistência, né? E os reflexos sobre o paciente. Assim, quer dizer, aquilo que a gente falou, né? Os impactos. Eu não sei se sou só eu, mas o seu áudio está baixo para mim, está muito baixo. Não sei se. Agora está melhor? Um pouco. Agora está melhor? Aham. Alô? Sim. Tá ok? Tá melhor? Tá melhor.
tá? Desculpe. Mas o reflexo sobre o paciente, né? Você chegou a ter algum tipo de experiência sobre sobre o tratamento que os pacientes receberam durante a pandemia, enfim, em virtude dessa desumanização durante esse período? Tem algo a acrescentar para a gente? Os pacientes, eles, assim, tanto na minha clínica, né, quanto no atendimento aí aos projetos, né, as pessoas relatavam muito, né, uma exigência em cima dos profissionais de saúde, né? Então, com as fake news, isso ficou também muito aterrorizante, porque as pessoas não sabiam em quem confiar, né? Então, até os profissionais de saúde se dividiram. Então, aquela referência, que é o médico, tinha o médico que era a favor do tratamento XYZ e o outro profissional defendendo, né, e a mídia relatando também os casos e as mortes aumentando. Então, assim, foi muito uma situação, né, de risco em saúde mental, né? Eu disponibilizei alguns links, né, aqui, para, se a gente puder divulgar, né, de pesquisas, inclusive da Fiocruz, né, e da medicina do trabalho sobre saúde mental dos profissionais de saúde, onde isso também atravessou, né, e aí voltando ainda, falando um pouquinho dos profissionais de saúde, né, foi um momento onde esses profissionais, onde nós, né, fomos colocados muito em xeque, que também era uma coisa que já vinha antes da pandemia, porque vinha veio com a internet, o paciente não é mais aquele paciente que chega sem saber nada, ele chega com algum conhecimento, válido ou não, mas ele chega, ele questiona, ele fala, né, e com a pandemia isso também se deu de uma forma muito, muito grande, né, e o profissional não sabia. E dizer, né, ser humano é o quê? Dizer, bom, eu não sei, mas eu acredito, enquanto médico, nessa abordagem, nesse entendimento, na Organização Mundial da Saúde, né? Uhum. É uma forma mais tranquila de você também se humanizar diante do paciente. E isso gera confiança. Então, o que eu vi, o que eu presenciei, é que os profissionais que se colocaram dessa forma chegaram mais próximo, né, de um acolhimento ao seu paciente, de uma adesão ao seu paciente, de uma orientação ao seu paciente de uma forma mais assertiva, né? Sim. Acho que dividir com o paciente, né, dividir com o paciente ou com o cliente as suas inseguranças, as suas frustrações e até as suas deficiências com relação ao conhecimento de uma doença recente, sobre a qual muito pouco se sabe, uma coisa que eu cansei de falar para meus pacientes, tanto no sistema público quanto no sistema privado, na ocasião do início da pandemia. Olha só, se alguém chegar e falar que sabe muito sobre essa doença, cara, desconfie, porque a verdade é que nós estamos aprendendo, tentando achar uma cura, tentando achar a vacina sendo pesquisada, mas assim, não há certo, não há errado, né? A gente agindo de acordo com as nossas convicções, e a gente no meio do caminho também ficando inseguro, né? Porque a gente prescrevia uma droga X, uma droga Y, não prescrevia nada, e aí o paciente ia, de repente, num outro plantão e tem uma abordagem completamente diferente por causa da convicção individual do profissional, né? Foi tudo muito confuso, né? E só contribuiu para aumentar ainda mais esse grau de exaustão, de temor, né? Dificuldade de realmente ser humano. Isso foi uma coisa que eu realmente notei, que quando a gente não tinha essas convicções, algumas vezes a gente fazia um tratamento com sintomático para um paciente com Covid, por exemplo, e algumas vezes a gente era questionado, assim, não, mas vem cá, não vai passar droga X, droga Y, droga Z?
né? E a gente passava do HX, do HY, do HZ, porque entendia que aquele caso precisava daquela droga, e a gente era questionado, mas vem cá, essa droga aí, disseram que não funciona, né? Deu na televisão que não funciona. Então, isso tudo também dificultou nossa atuação, né? Isso não há dúvida. E esse compartilhamento, né, nos torna humanos. E sermos humanos, né, cada um com o seu saber, né, faz com que a roda gire, né, o carro anda. Quando você, enquanto médico, não desvaloriza o saber do seu paciente, né, você escuta, você acolhe, né, você não está abrindo mão do seu. Mas ao valorizar, ao escutá-lo, você sabe por onde ir melhor. Exato. Então, com o João você vai de um jeito, com a Maria você vai de outro, com a Fernanda você vai de outro, com o Júlio você vai de outro. Mas você só pode ir desse jeito se você individualizar, se você puder ouvir cada pessoa com a sua individualidade, né? Eu acho que é isso que a gente chama de humanização, né? Então, a política de humanização, ela fala isso, né? Ela fala isso de uma forma bem ampla. O governo implantou essa política de humanização no SUS, né? E tem vários projetos fantásticos, né? Que existem ainda fazendo isso. Dentro da rede privada, né? Isso cabe perfeitamente, né? De forma que você treine e capacite os profissionais, e aí não é só colocar a recepcionista com um sorriso no rosto, dizendo bom dia, boa tarde, chamando pelo nome. Isso não é humanizar, né? Humanizar é você poder individualizar a situação. É lógico que, assim, dentro de cada saber, o médico não é psicólogo, né? Assim como o psicólogo não é médico. Então, trabalhar as questões psicológicas não está no escopo do trabalho do médico, mas acolher as questões psicológicas está no âmbito de qualquer ser humano que atenda, que encontre outro pelo caminho, né? Então, assim, quando eu abro a porta do elevador e tem outra pessoa me esperando e eu fecho, eu estou sendo desumana. Então, somos humanos. Então, a gente abre, a gente espera, a pessoa chega, né? Por que isso vai ser diferente na hora do seu trabalho? Né? Então, eu acho que humanização é uma questão muito ampla, né? E que precisa muito ser discutida. E nesse momento da pandemia, eu acho que as consequências, a gente fala muito de estresse pós-traumático dentro da psicologia, né? Então, assim, a gente está passando, a gente está numa faixa de uma maior estabilidade da contaminação, das mortes, ok, emocional, não. A gente ainda tem sequência aí de tudo isso que foi vivenciado, principalmente pelos profissionais de saúde. Então, assim, ficar atento aos sinais, né, de absenteísmo, ficar atento às automedicações, médico adora se automedicar, né? Então, assim, ir consultar o outro colega, como assim, se eu sou o médico, né? Eu sou psicóloga dos outros, eu não sou psicóloga de mim mesmo. Eu tenho que buscar uma colega. Mas isso dentro da área da psicologia é muito comum. Dentro da área médica é o contrário, né? O médico se automedica, dificilmente ele vai buscar um outro colega. Então, a negligência em relação ao autocuidado é muito grande. Essa é uma das consequências que eu quero deixar aqui um sinal amarelo, né? Que eu acho que a gente tem aí um estresse pós-traumático da população de um modo geral, em especial, né, com essa situação de Petrópolis, né, que aconteceu aqui para a gente, né, não foi no mundo, mas foi uma coisa que mal a gente está saindo de uma situação aí, de um caos sanitário, a gente passa em Petrópolis por uma outra situação gravíssima, né, que afeta a população, aos profissionais de um modo geral, aos profissionais de saúde que estão na ponta, que se viram e estão se vendo ainda afetados, né,
por essa desorganização. Como que isso não afeta o psicológico, o emocional, o equilíbrio? Qual é o tempo que esse profissional tem para se reorganizar emocionalmente? Não existe. São tragédias. Pensa na rede privada, ele entra de licença, ou fica pelo INSS, ou é demitido e vem outro e toma o lugar dele. Então, ele vai trabalhar mesmo sem condições, porque ele tem medo de perder o emprego, né? É verdade, sob pressão, né? E isso, na verdade, é só mais do mesmo, né? Faz parte da nossa crônica do dia a dia. Essas tragédias sucessivas aí. Aprender a lidar, né? Enfim, doutora Fernanda, enfim, acho que a gente já podia começar fazendo essas considerações aí, finais. Eu queria muito agradecê-la por sua presença. Você foi um grato presente, né, que eu ganhei da sociedade, né, quando a gente trocou ideia sobre os cursos que a gente vai ministrar. Eu acho que, assim, na realidade, a humanização em saúde é uma das coisas mais importantes, ao meu ver, principalmente no ambiente da saúde pública, né, em que as pessoas têm uma carência maior do acolhimento, de serem, de fato, escutadas e individualizadas. Isso até na assistência clínica a gente vê isso, não é uma questão de humanizar, é uma questão de você prestar uma melhor assistência clínica também. Individualizar, dividir suas dificuldades com o caso, mostrando que você é humano, que você não é perfeito, o seu conhecimento não vai resolver todos os problemas do mundo, mas principalmente que você está do lado daquela pessoa, independente de quem ela for, para ajudar a combater aquela moléstia física ou psíquica. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado, e espero que seja a primeira de muitas, né, que a gente esteja junto mais vezes, porque esse assunto também me fascina, apesar de eu não ter o conhecimento, que você tem, enfim, teórico. Eu vou até ler esses estudos que você vai deixar aí, os links, né, para que a gente possa trocar mais ideia e, enfim, fazer outros capítulos aí do nosso bate-papo. Acho extremamente interessante esse tipo de conversa. Acho que isso realmente muda a assistência, muito mais do que muita coisa que se valoriza hoje, né? A gente vê muito no sistema privado a acreditação, tem que ter não sei o que no elevador, tem que trocar o balcão, tem que trocar o material do chão, e certamente a gente vê em grande parte desses hospitais muito bonitos e com vários critérios de acreditação obedecidos, uma preocupação muito pequena, na minha visão, com qualificar o profissional e humanizá-lo, deixar preparado para cuidar bem do paciente, o paciente que está internado para tratar uma doença, ou até o paciente que está internado para redução do seu sofrimento na sua passagem para, enfim, quando estiver perto de morrer. Eu acho que isso tem que fazer parte da formação, e tem que ser mais valorizado do que determinadas coisas que hoje a gente vê como critérios principais para você categorizar um hospital, um serviço, ou até mesmo um profissional como um bom ou um mau profissional, serviço, etc. Exatamente. Eu que quero agradecer, né, mais uma vez estar junto com a Sojima, né, agradecer a você pelo convite, né, me sinto muito honrada, né, de estar aqui e dividindo, né, coisas que me angustiam, que me preocupam, né, e por me preocupar eu fui buscar ferramentas através do conhecimento, não para ficar para mim, mas para compartilhar, né? Então, nos cursos, as técnicas de manejo de ansiedade serão dados, né? Ótimo. E aí, assim, a gente tem ferramentas aí para trabalhar, né, para poder lidar, e acho que você pontuou muito bem, né, que a formação é mesmo
mesmo dentro da humanização, principalmente dentro da rede privada, é muito da hotelaria, né? E se esquece, se descuida, né, dos seres humanos que estão ali trabalhando. Então, assim, ninguém dá aquilo que não tem para dar. Então, para você prestar um atendimento humanizado, você tem que ter uma série de coisas ali que você receba para você poder ofertar, né, para quem você atende. Você precisa estar satisfeito naquele local onde você trabalha, e isso não quer dizer passar a mão em cima do funcionário, né, perdoar todas as falhas, não é isso, está longe disso, né, mas está muito perto de uma capacitação profissional, técnica e de autocuidado, né. Você precisa estar bem para você poder fazer bem a alguém, senão você faz muito mal, sem querer, o dano é maior. Então, eu acho que redução de danos é outro sinal de alerta, né? Que a gente precisa focar, né? Por que tantos pacientes abandonam o tratamento? Por que tantos pacientes a gente não tem adesão, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, acha que prestou um excelente atendimento e o paciente sai falando mal. Por quê? De que esse paciente está falando, né? Então, acho que são aspectos muito subjetivos que não precisa ser psicólogo, estudar 6, 7 anos, né, com as especializações, mas precisa, sim, ter uma postura mais humanizada. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e estou à disposição. Nós agradecemos. Que seja a primeira de muitas. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos.